Hoje vamos olhar para um ícone dos clássicos do Touring, a Harley-Davidson FL Shovelhead. Vamos falar sobre o que a torna tão desejada, onde estão os seus limites e no que deves reparar se estiveres a pensar comprar uma. A FL não significa apenas muita Harley. Significa um sentimento muito específico. Metal a sério, honestidade mecânica e aquele ritmo inconfundível de Big Twin que mesmo ao ralenti já cheira à estrada. Como exemplo concreto, vamos voltar várias vezes a configurações típicas do final dos anos 70, como uma FLH com motor de 80 polegadas cúbicas, caixa de 4 velocidades e travão de disco à frente. No fim, ficas com uma avaliação clara. Para quem é que a Shovel faz mesmo sentido? E para quem provavelmente não. Gern, mir fehlt nur der eigentliche Text von Szene 2. Bitte sende den deutschen Voice-over-Text oder ein Bild-Datei mit dem Text hier rein, dann übersetze ich ihn idiomatisch ins Portugiesisch. Ma. Nos modelos de turismo FL, o motor começou por ter 1.207 cm escuros e mais tarde, em 1978, cresceu para 1.240 cm. Em paralelo, a condução mudou de forma notória. A partir de 1969, a mudança de velocidades ao pé tornou-se dominante. E nos anos 70, o arranque elétrico passou cada vez mais a ser a norma, embora muitos fãs continuem a celebrar o kick como um verdadeiro ritual. Perto do fim da produção, pouco antes da passagem para o motor Evolution, em 1984, estas Tourers tornaram-se progressivamente mais orientadas para o conforto. Um detalhe importante. Em 1980, a FLT Tour Glide introduziu pela primeira vez apoios de borracha na grande plataforma de turismo. Gern, mir fehlt nur noch der eigentliche Text von Szene 4. Bitte füge den deutschen Voice-over-Text ab hier ein und sag kurz, ob du oder sie im Portugiesischen möchtest. Dann übersetze ich ihn idiomatisch ins Portugiesisch. Consoante o ano de fabrico, aqui trabalha o motor de 1.207 cm3 ou a variante posterior de 1.340 cm3, alimentado por carburadores típicos da época, como os Bendix ou os Cayenne. A mudança é, na maioria dos casos, assegurada por uma robusta caixa de 4 velocidades. A força segue pelo primário e pela transmissão final por corrente até a roda traseira. Embora as configurações Touring mais tardias tenham evoluído no sentido de soluções com menos manutenção. No ciclística, domina o pesado quadro em aço, e na travagem a viagem no tempo está à vista. Durante muito tempo, travões de tambor. Mais tarde, frequentemente um disco simples à frente. Um detalhe de modelo que muitas vezes faz toda a diferença. Uma FLH tardia com travão de disco dianteiro sente-se no dia a dia substancialmente mais segura do que as primeiras versões com tambor. Gern, mir fehlt nur der eigentliche Text. Bitte sende den deutschen Voice-over-Text für Szene 6 hier nach dem GI einfügen und sag kurz 1. Gewünschter Ton, eher neutral, emotional, werblich, humorvoll. 2. Zielgruppe, allgemein, B2B, Kinder etc. 3. Du oder sie in der portugiesischen Version. Dann übersetze ich ihn idiomatisch in Portugiesisch. As tampas angulosas dos balancins assentam como uma assinatura por cima dos cilindros. Juntam-se-lhes os guarda-lamas grandes e as proporções de Tourer, que dizem mais estrada sem fim do que café racer. Sentado nela, tudo parece descontraído. Um assento largo, plataformas para os pés colocadas bem à frente e um guiador que te leva automaticamente para uma postura direita, de cruising. Um detalhe bonito e muito característico em muitos modelos de viagem é o depósito Fat Bob de 19 litros, com 2 tampas e o painel de instrumentos no topo, um visual que nos atira de imediato para os anos 70. Esta ergonomia não é desportiva, mas é genuinamente confortável em longas distâncias. E é mesmo assim que a FL quer ser conduzida. Calma, segura de si, com tempo do teu lado. Gern, mir fehlt nur der eigentliche Text von Szene 8. In deiner Nachricht steht nach Original nur Bitte sende den deutschen Voice-over-Text für Szene 8 oder ein Foto-Screenshot davon, dann übersetze ich ihn idiomatisch ins Portugiesisch, Paul. O motor empurra cedo e com força, mas a moto exige indicações claras, sobretudo a baixa velocidade. Em cidade, sente-se o peso, a longa distância entre eixos e uma entrada em curva mais lenta, especialmente com a frente típica de turismo e o guiador largo. Em contrapartida, em estrada secundária é estável, quase estoica, e com uma trajetória limpa rola de forma muito descontraída. Há também uma diferença evidente consoante o ano. As transmissões montadas de forma rígida passam as vibrações mais diretamente, enquanto as plataformas Touring mais recentes, com apoios em borracha,
parecem mais refinadas. E nas travagens é a mesma lógica. É da época, não é moderna. Uma FLH com travão de disco à frente é, no dia a dia, bem menos estressante do que uma configuração antiga com tambor. Quem conduz com antecipação ganha em troca aquele sentimento de turismo genuíno, mecânico, sem filtros. Gern, mir fehlt nur der eigentliche Text von Szene 10. In deiner Nachricht steht nach Original nur: Bitte sende den deutschen Voice-Over-Text für Szene 10 oder ein Fotoscreenshot davon, dann übersetze ich ihn idiomatisch ins Portugiesisch.